Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs alma, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, que o Espírito Santo mesmo testifique em seus corações, que você comece a desconectar de tudo, de religiosidade, de religião. Se você conseguir no Espírito Santo começar a preparar para ir, porque se você está envolado em campanha de igreja, para o seu próprio benefício, uma coisa eu te testifico em verdade, que você não vai não. Beleza? Você está buscando os seus interesses para ancorar uma vida terrestre. Jesus disse, buscais as coisas do alto, porque as de baixo perecem. Né? Então você que é de Deus, você que teve um encontro real com o Senhor Jesus, você que se rendeu a um chamado para uma salvação, você que se rendeu, creu e já viveu essas experiências de uma transformação de vida, você que está voltando, que bom que você está voltando exatamente na última hora. Eu, nessa evangelização que eu faço, do verdadeiro evangelho, me chegou um homem por esses dias dizendo, se lembra de mim? Eu falei, moço, talvez não, porque a obra do Espírito Santo eu não demarco as pessoas, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus e para o conhecimento das pessoas. Amém? Aí ele falou, não, porque uns dias atrás aí você conversou comigo, aquilo me renovou minhas forças. E tal dia ele falou, não me lembro, ele falou, eu, meu pai, minha mãe e minha esposa, nós todos se batizamos em um único dia. Então, eu me alegrei demais, que graças a Deus o Espírito Santo, ele tem usado pessoas para pregar o verdadeiro evangelho. E quando ele me veio, eu fiquei assim, ó Deus, nem me lembro da pessoa, né? Não me lembro mesmo, mas se foi através da minha vida que houve todo esse efeito, uma família inteira se batizar, quer dizer que eu trouxe, então, tenho trazido, então, a palavra de Deus em mim, que está libertando tantas pessoas. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, que o relógio de uma salvação já zerou, e não zerou foi hoje não. Viu? Não zerou essa semana, esse mês, esse não. O relógio da salvação já zerou há muito tempo. A janela para uma salvação já fechou há muito tempo. Eu não sei como te explicar isso. A única coisa que eu sei dizer para você, como diz o Espírito Santo, a mim haverão pessoas se batizando ainda. Haverá pessoas tomando Santa Ceia, mas já acabou. Então, meus amados, eu sei que é difícil, até para mim entender, mas não depende de mim, isso não parte de mim, isso parte lá do alto. As decisões que se fazem no reino de Deus não compete ao ser humano entender ou questionar. Quem é para chegar diante de Deus agora e falar assim, mas como assim você fechou a janela da salvação? Quem é a pessoa para chegar perto do Deus Todo-Poderoso ou na presença do Espírito Santo dizer essas coisas? Dizer, Espírito Santo, tem mais gente ainda sem salvação, você vai fechar a janela da salvação? Você não vai colocar mais tempo? Como assim zerou o cronômetro de uma salvação? Dá mais um acréscimo aí para a gente. Acrescenta mais algumas horas aí, acrescenta mais alguns anos aí, porque tem muita gente sem salvação. É mesmo? Você tem esse poder? Você tem essa intimidade plena e absoluta, pelo menos para chegar na presença dele? Para questionar essas coisas? Você conhece a Deus? Conhece realmente a Deus? Você tem uma intimidade tão plena com ele assim? E mesmo que tivesse, e mesmo que você tivesse como eu tenho, você vai mudar os desígnios de Deus? Você vai converter uma profecia antiga? Não. Você só é um religioso mesmo, né? Você só é um fanático, você só é mais um fanático kamikaze suicida, né? Não passa de um abajulador, um puxador de saco, um religioso demasiado. É o que você é. É o que todos são.
Então, eu falo para os irmãos, para minhas irmãs e falo também para o religioso aí. Só aos santos agora, continua falando do amor de Deus, continua pregando o verdadeiro evangelho. Tenta. Eu não sou o dono do tempo, o relógio não é meu. Mas tenta. Sabe o que eu tenho feito, meus amados? Eu tenho usado os meus bens para poder evangelizar ainda. Porque se houver um verdadeiro arrependimento, o arrependimento legítimo, Deus é Deus. Deus é Deus. Eu estou usando o que eu tenho, não tem mais nada. Tudo que eu estou usando eu tenho. Calçado, roupa, alimento, já foi. Estou usando o que eu tenho, primeiro eu dou a palavra, a pessoa nem sabe que eu estou portando aquelas coisas. Primeiro eu vou evangelizar o verdadeiro evangelho e vejo o interesse daquela alma em aceitá-lo. Certamente, quando eu evangelizo através da palavra, através do amor de Deus que é em mim, as almas que estão aí perecendo, de todas as feitas e de todas as formas, a pessoa recebe, eu oro junto com ela se abre, eu escuto, algumas coisas eu repreendo. Mas quando eu tenho certeza que aquele coração recebeu aquela semente, eu dou alimento, eu dou vestimento, eu dou calçado, eu dou relógio, eu dou perfume, estou usando o que eu tenho para poder abençoar a pessoa. Primeiro a palavra, depois os pães e os peixes. Você que se diz cristão aí, não estou te julgando, entra e sai da congregação com uma correntinha de ouro no pescoço, no pulso, no relógio, a vida toda. Aqui não para. Não falo isso para me gabar, não, porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus, por isso que não para nada na minha vida, com respeito ao altar real. Não é palco de religião de crente evangélica, não, porque hoje em dia não existe altar mais, não. É muito, muito, muito raro encontrar um altar. Hoje é palco. Pode fazer o palco lá de ouro maciço, é palco do mesmo jeito. É onde se faz o circo de Soleia dos infernos. Ao pensar que um dia realmente existiu muitos altares. Mas, enfim, essa aqui é recente. Meu pai, ele sempre está me presenteando. Aqui é um rosto de um leão, tá vendo? É o leão da tribo de Judá. Mas quem sabe eu não vou me ver ouvindo uma pregação real e quem sabe meu coração vai desejar presentear o rei. Não para, anel, relógio, não para. Eu já tive relógio de preços exorbitantes, não para. Porque ele tem me abençoado por todo o longo do meu caminho com Cristo. E quando Deus me abençoa, ele me dá algo para provar o meu amor por ele. Como Abraão deu Isaac. Deixa eu voltar aqui para o início do meu raciocínio pelo qual eu vim fazer esse vídeo. Espírito Santo, toma o seu lugar em mim, que o meu amor por essa pessoa, o amor de Cristo, seja real. Arrependa hoje, dê esse vídeo para alguém. Porque nem Deus pode libertar de dentro dessas centenas e milhares de congregações de crentes evangélicos espalhadas em todo o mundo. É onde se perdeu mais almas para o inferno. E é o que eu estava pensando. Como é que Deus vai convencer de um ambiente de engano esse grupo de pessoas? Porque além de a religião criar gatilhos no emocional dessas pessoas, cegaram o entendimento, tiraram a opinião própria. É só eles que falam que nem Adolf Hitler. A pessoa não tem mais aquele poder de manifestar contra a heresia dentro dessas congregações. Se ela tivesse o Espírito Santo que eu tenho, eu levanto, eu questiono, eu abro a minha boca no meio da multidão e falo, você está enganando. Isso não está escrito. Jesus não veio
trazer o verdadeiro evangelho para esse falso aí predominar. Você é enganador. Não pode ter segurança, pode ter policial militar lá dentro, membro, pode ter a Interpol, seja lá qual for a profissão do cidadão que está lá bajulador, isso não importa não. Pode ser a SWAT, pode ter nego lá, membro lá da SWAT lá, que eu pego e falo. Porque eu tenho a certeza que se eu estou sendo usado por Deus, que Ele me guarde e me livre. Certamente os verdadeiros cristãos mesmo, nós morremos mesmo. Nós estamos preocupados com isso não, porque a gente tem tanta plena certeza da nossa salvação. É uma certeza tão grande. Quando eu estou nesses lugares e Deus me levanta, ou também quando Deus me coloca em determinados lugares para alcançar alguma alma que está ali, Ele também me usa. Já me usou na vida de enganador lá em cima, já me usou na vida de pessoas lá embaixo. Sou nada não. Sou muito grato. Sou muito grato pela obra do Espírito Santo na minha vida. Eu sou muito grato pelo que Jesus me fez. Sabe o que está acontecendo aí? Isso aí não tem volta, não. Já é a terceira. Já é a terceira guerra e ela vai ser nuclear. Não tem volta, não. Você está achando que vai ter acordo, diplomacia? Você acha que a diplomacia já perdeu, ela nem existe mais. Você não está vendo ainda, né? Mas vai acontecer aí. Se bombas não explodir no seu país, a fome vai te matar. Se a fome não te matar, a peste vai te matar. Não vai ficar uma nação desprotegida, vai ser o caos. Ao mesmo tempo que eu tenho essa alegria da salvação, por esses dias eu ando orando muito a Deus, para Deus consolar, aliviar o meu coração. Porque eu sou homem, eu sou ser humano, eu sou mortal, eu tenho todo esse sistema humano em mim, e eu sinto. Sinto a alegria de uma salvação, sou muito grato a Jesus por ter tido tanta paciência, tanta misericórdia, por ter me atraído com tanto amor. Eu, um jovem perdido, marrento, cheio de pecado, cheio de iniquidade, um criminoso, cheio de pecado, quando eu falo é o pecado do crime, o crime do pecado. Não é criminoso de assaltar, fazer coisa errada, senão é criminoso do pecado, escravo do pecado. Porque todo aquele que se faz contra os mandamentos de Deus é criminoso. Então, meus amados, faz o conserto hoje. Não com medo, porque quem tem medo de perder uma salvação não tem certeza dela. E olha o ambiente que você está aí, que você frequenta aí, seja lá quem você for. O que estão falando aí? O que estão pregando aí? Está pregando uma salvação? Desde quando eles começaram a pregar uma salvação? Agora que está vindo esses navios, agora que está vindo esse caos aí, foge daí. Porque tem lugares que nem com tudo isso está acontecendo, não estão falando de uma salvação, não está falando de Cristo, não está falando do pecado, está se remetendo em campanhas. Meu nome é Ramon, datado da data de 1977. Fui escolhido, separado e moldado e aprovado para essa hora. E o ministério do Espírito Santo, mais esse é mais um dos mistérios do Espírito Santo. O nome é Anônimos de Salomão, os necessários dos últimos dias. Nós estamos no mundo inteiro. Somos a minoria. Não temos parte com nenhuma religião. Muito ao contrário, nós viemos direto dele. Porque todas as religiões falharam desgraçadamente. Então Deus preparou um novo povo que não tem vínculo, que não tem nada a ver com isso. Entre mulheres, homens, crianças, senhoras, senhores. Deus está usando. Só que tem uns como eu que Deus usa com mais ousadia. Sem julgamento, sem pesar ninguém, sem fazer juízo, apenas atalaia, apenas falando. Porque eu sei o que vai acontecer. Porque foi dado a mim as visões lá do alto. Tanto do caos, eu sei exatamente como vai acontecer e como vai ficar as nações. Como
as almas, centenas e milhares que não se pode contar, o grupo de pessoas que sobrecarregou o inferno, e eu também sei algumas coisas relacionadas ao reino de Deus. Eu vi. Agora nós que todavia buscamos a Jesus Cristo, graças a Deus que acabou agora os conflitos mental. Porque a gente, né, viveu com muitos conflitos, né, meu irmão? Né, minha irmã? Muitos conflitos de posição social, de conhecer a nossa verdadeira identidade, de desvencilhar do pecado, que é uma luta. Olha que Deus, ele é com a gente, porque se não fosse, não se salvaria um. Pensa nisso. Se desapega a religião, desapega a credo, desapega a imagem, desapega, se puder desapegar, porque se você continuar nessa idolatria, o gesso e o barro, a qual você tanto idolatra, adorando, que você tanto, obrigado Espírito Santo, que você tanto adora, que você tanto se reverencia a essa imagem, ela vai ficar aí junto com você, no caos, no mundo sem salvação. Aí você presta toda a desgraça que você vai viver pela eternidade a ela também. Buda, seja lá qual for, se colocar nome não, tudo é gesso. Nunca foram Deus, nunca falaram com Deus. Ah, mas isso aqui representa o quê? Representa Maria? Maria já é morta. Porventura, um pouquinho de inteligência humana, no livro sagrado, na Bíblia, de todos os países, de todas as seitas religiosas, tem alguma coisa lá, escrita lá, uma escrita de Maria, que ela diz, olha, quando eu morrer me faça uma imagem. Tem alguma ordenança de Jesus? Faça uma imagem da minha mãe, por honra a ela, por respeito a ela que me trouxe essa vida. Tá bom para você assim, a sabedoria de Salomão? Isso também é para sua libertação, amém? Não tem. Coisa de homens. Coisa de pessoas pobres e miseráveis que precisavam de alguma coisa para direcionar o seu mundo espiritual e criaram isso. E tem toda uma história de Lúcifer, de engano por trás dessas imagens. Simples assim. Não conhecereis a verdade vos libertará? Então vai lá no livro sagrado, vai lá na Bíblia. Vê se tem alguma falácia de Maria, ela mandando fazer alguma coisa, a imagem dela não existe. Nem por ordenança, nem do Filho, nem do Pai, nem do Espírito Santo, nem dela mesmo. As pessoas que há gerações se andam se enganando e se afortunando com isso. Principalmente em religião católica, se afortuna com esse engano. Mas o dinheiro, todo o dinheiro no mundo, o que você tem aí no seu banco, não vai te salvar. Não vai salvar sua alma. Vai ter dinheiro, mas não vai ter o que comprar daqui uns dias. Os prateleires do mercado vazia. Combustível não vai ter nos postos. Você não vai poder pagar segurança, porque o que vai te dar segurança vai precisar de segurança. Vai precisar. Armas vai se vender a centenas e milhares. Em todas as lojas vai dessecar arma nas lojas. Aí é cada um por si, mas não é Deus por todos, não. Ah, glória! Vai ser cada um por si mesmo. Cada um por si, Deus por todos. Não, Deus não vai estar aqui, não. Deus já levou seu povo. É só cada um por si mesmo. E aquele que é o Espírito Santo, que desde o início que ele plainava sobre as águas, ele não andava não, ele plainava sobre as águas, ele vai ser tirado também. E o Espírito Santo, que por todas as gerações foi ele que teve o controle de tudo. Não é política, não é político que controlou seu país, não. O sol, a lua, os astros, as estrelas, o oxigênio, as aves, tudo que é existente nesse planeta é o Espírito Santo
que governou, que deu ordem às coisas. Só aconteceu o que aconteceu por todas as gerações por causa do livre-arbítrio do ser humano. Mas o Espírito Santo fez um excelente trabalho até a retirada dele. Agora imagina se ele controlava tudo, imagina sem ele. Pensa nisso. Jesus, ele é chamado de Salvador exatamente para nos salvar do inferno, tanto espiritual quanto físico. Amém? Deus, muito obrigado pela oportunidade, abençoa cada família que ouviu esse vídeo para uma salvação, leva essa pessoa no Espírito Santo, no secreto do quarto dela, no secreto da empresa dela, no secreto dela, dá um secreto para ela se arrependessem. Enche o coração dela de temor, enche o coração dela de temor, enche o coração dela de temor, ao ponto dela ter repúdio do pecado, ao ponto dela sentir a necessidade de buscar Espírito Santo a força para vencer aquilo na qual ela está presa há anos. Seja lá qual pecado for. E Pai, me abençoa a minha vida, abençoa meus caminhos, abençoa meu casamento, abençoa toda a minha vida. E eu te dou graças, Jesus, por ter me separado e me salvado por essa hora. Amém. E o Pix que eu peço para vocês, meus amados, indiferente da religião, é o seu amor e as suas orações pela minha vida. Que graças às suas orações, Deus ele tem me mantido de pé e a presença dele tem sido real na minha vida. E cada pessoa que orar pela minha vida vai sentir os efeitos do amor de Deus e do poder de Deus na sua. Obrigado pelas suas orações, que é a maior oferta que um homem de Deus real pode receber.